Aí onde você está, na sua casa, eu gostaria que você fechasse seus olhos, que a gente possa fazer mais uma oração. Você pode estar concordando comigo ou fazendo a sua própria oração também, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar o culto dessa noite, te apresentar a minha vida, te apresentar a vida de cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor. Pai, que o Senhor venha conduzir cada detalhe, cada palavra, que não seja a Natália ministrando, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça através da minha vida, Pai. Traz à memória aquilo que o Senhor quer que seja ministrado para o Teu povo, que nós possamos crescer aos Teus olhos, ser cada vez mais agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje meu esposo não pôde vir, né? Depois eu vou explicar para vocês durante a palavra, mas estou aqui, né? Que Deus faça a vontade dele. Amém? Gente, eu vou começar essa palavra contando uma pequena historinha, né? Um pequeno testemunho sobre o que Deus tem falado comigo, né? Trouxe uma palavra para vocês sobre honra. E Deus tem falado há um tempo comigo sobre isso. Só que eu sou meio lenta para entender, e quando a gente é meio lento, Deus vai levando mais profundo, sabe? Até ficar bem claro para a pessoa. E aí Deus começou falando assim: Natália, faz tempo que foi ministrada uma palavra sobre honra. Isso é verdade, Deus, realmente. No começo da igreja, era muito ministrado isso. Mas já tem um tempinho que foi pregado. E pronto, passou. Aí Deus disse: Natália, tem pessoas que precisam escutar palavras sobre honra. Eu disse: realmente, tem um tempinho que essa palavra não é ministrada, nós temos recebido muitas palavras boas sobre outras coisas, e realmente tem jovens que chegaram na igreja depois e não escutaram essa palavra. E aí Deus disse: Natália, você também precisa dessa palavra. E eu, Deus, amém. Eu dou trabalho, minha gente. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, né? O Espírito Santo, ele nos incomoda quando tem algo errado. E eu comecei a sentir, eu não sei nem explicar direito. Eu me senti tão distante de Deus. Eu senti uma frieza. Às vezes Deus silencia para poder você pensar, né? E eu comecei a sentir uma culpa. E perguntando: Deus, o que é isso? Deus, eu não quero cair. Deus, eu não quero me distanciar do Senhor. E Deus me lembrou, né? Me incomodou em relação à situação. E disse: olha, isso aqui você desonrou. E eu disse: Deus, realmente. Mandei mensagem para a pessoa e pedi perdão pela desonra. Disse que isso não vai mais acontecer. E em nome de Jesus não vai. E continuei me sentindo mal. Deus me lembrou de outra pessoa. E eu mandei mensagem e disse: olha, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho estado distante e tal. Só que assim, eu pedi perdão porque Deus mandou, mas nem eu sabia porque eu estava pedindo perdão direito, né? Porque dentro de mim, eu ficava: Deus, mas todas as vezes que a pessoa precisou de mim, eu estava lá para ajudar ela. E Deus disse: Natália, ajudar uma pessoa que está precisando é o que se espera de qualquer cristão. Então você não está fazendo nada demais. Eu disse: Só que eu não entendia. Por que Deus estava me cobrando isso? E eu disse: Deus, mas eu sou muito amiga da pessoa. E aí Deus disse: olha, está aí o problema. Você tem tratado a pessoa como amiga, mas você não tem tratado com honra. E aí eu senti que eu tinha entendido. Eu disse: olha, agora eu acho que eu entendi o que Deus está querendo de mim. E fui para a palavra e comecei a pesquisar sobre honra. E recebi, né? Estou compartilhando com vocês, né? Porque às vezes a gente vê alguém ministrando uma palavra e acha que essa pessoa é perfeita. Não, nós não somos perfeitos. A gente recebe repreensão de nossos líderes, nossas autoridades. Nós recebemos repreensão também diretamente do Senhor. E isso é bom. É sinal que Deus me ama, né? Deus me quer com Ele, me quer perto dEle, né? Então Ele está me mostrando o que a gente precisa tirar para poder ficar mais perto ainda. Então, quando Deus nos repreende, é porque Ele ama demais a nossa vida, a minha vida e a sua. E então, eu espero que você receba muito de Deus também, como eu recebi. Amém? E quando eu comecei a pesquisar, eu digo: então eu vou para a palavra, porque eu preciso aprender o que é honra. Eu preciso saber mais sobre o que eu estou errando.
E eu comecei aprendendo o que é desonra. Você que está em casa, pega um lápis ou uma caneta, o que estiver mais perto de você, e anota o que é desonra. Para mim foi muito forte. Desonrar. Tratar como comum aquilo que não é comum. E caiu uma ficha para mim. E eu, meu Deus, realmente, eu tenho tratado como comum quem não é comum. Então já começou daí. E aí eu fui mais a fundo na palavra. Amém? E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Tem uma palavra poderosa para nós. Marcos, Novo Testamento, capítulo 6, versículos de 1 ao 6. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha na sua. Na minha versão diz assim: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Gente, nesse momento eu quero abrir um parêntese para a palavra, né? Essa parte a Bíblia fala claramente que Jesus tinha irmãos, né? Inclusive cita o nome dos homens. Diz, olha, não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então Tiago, José, Judas e Simão eram irmãos de Jesus. E a Bíblia continua e diz: as suas irmãs não moram aqui? Então ele está identificando, gente, Jesus não está no nosso meio. Eu não conheço a mãe dele, que é Maria, eu não conheço os irmãos dele. As irmãs dele não ficam no nosso meio? E a palavra continua dizendo assim: por isso ficaram desiludidos com ele. Né? Eles diminuíram a fé por conhecer Jesus. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Versículo 5. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Gente, nessa passagem, Jesus estava pregando e eles começaram a questionar: quem é Jesus? Ele não mora aqui com a gente? Ele não é um carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Como você costuma falar, né? Não é o filho do Zé? Seus irmãos não são Tiago, Simão? As irmãs dele não ficam aqui no nosso meio com a gente? E Jesus disse: olha, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E no 5 diz que lá em Nazaré, ele não fez muitos milagres. Amém? Essa palavra fala sobre honra. Naquele lugar, em Nazaré, Jesus foi pouco honrado. Era um lugar em que havia pouca honra. As pessoas questionavam Jesus. Ao ponto que Jesus disse: olha, o profeta não é honrado no meio dos seus parentes. E a palavra termina no versículo 5 dizendo que nesse lugar, Jesus fez poucos milagres. Então o que a gente entende? Que onde existe pouca honra, existem poucos milagres. E aí eu te pergunto: você quer viver milagres na sua vida? Eu quero. Então, se você quer viver muitos milagres, você precisa viver muita honra. Você precisa honrar muito. No lugar que tem muita honra, tem muitos milagres. Mas no lugar que tem pouca honra, tem poucos milagres. Então, isso é muito sério para Deus. Isso é muito sério para Jesus. Onde ele foi pouco honrado, poucos milagres ele fez. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia, também no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Amém? Diz assim: quem recebeu um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. Quem recebeu uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela.
Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Gente, aqui deixa claro que existe uma recompensa para a honra. Então a gente viu no livro de Marcos que onde tem pouca honra, tem poucos milagres. Então se você quer viver milagres, você precisa honrar. E aqui a gente fala em Mateus coisas específicas, em que Deus fala de recompensa. Se você honrar, você vai ter recompensa na medida da sua honra. Vou repetir para vocês. Quem receber um profeta porque ele é profeta, terá uma parte da recompensa dele. Quem receber uma pessoa boa porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Então, de acordo com o que você honrar, você vai receber uma palavra sobre recompensa. Amém? E aí você deve estar pensando, mas quem eu preciso honrar? A primeira pessoa, né? A primeira que você tem que saber que tem que honrar, claro, é Deus, né? Em Êxodo 20, versículo 5, 6, fala sobre a gente não adorar outros ídolos, né? Em Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. E a gente sabe que o primeiro é exatamente amar o Senhor sobre todas as coisas. Então a primeira pessoa que a gente tem que honrar é a Deus. Lembrando que quem honra a Deus faz a vontade dele. Então a gente não pode amar a Deus e ignorar a palavra dele. Nós precisamos honrar a Deus obedecendo aquilo que ele nos ensina na palavra. Amém? Continuando, algo que muitas vezes a gente deixa para ser a última bolacha do pacote. Vamos abrir no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu amo esse texto, gente. Tem muitos versículos da Bíblia que falam sobre isso, mas esse para mim é o mais direto. Resume tudo. 1 Timóteo 5. Deixa eu ver aqui na minha. 1 Timóteo 5, versículo 8. Diz assim: porém, aquele que não cuida da sua casa, tem versão que fala, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Gente, negar a Deus é algo grave. E aqui fala que quem não cuida dos seus, dos da sua casa, especialmente da sua família, é pior do que o descrente. É pior do que aquele que não crê. É pesado, mas é a Bíblia quem diz. E muitas vezes a gente deixa os nossos em último lugar. E a gente tem se acostumado com isso, né? O mundo tem até umas piadinhas, né? Dizer, não, cuida do filho, que filho é parente, esposa não é. Só que esposa está na sua casa. Marido está na sua casa. E a Bíblia fala, quem não cuida dos seus é pior que um descrente. Então você precisa cuidar da sua esposa, você precisa cuidar do seu marido. Você precisa cuidar dos seus filhos. Isso é bíblico, isso é honra, né? Deus gosta de ser honrado. E aqui ele trouxe essa palavra. Tem muitas outras, né? A Bíblia nos ensina que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que a esposa deve se submeter a seu marido, tratá-lo com respeito. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, como ela deve se comportar. E ela é uma pessoa que valoriza as outras pessoas. Porque honra é valorizar, é dar valor. Quantas vezes a gente não vê um jovem que para fazer o aniversário de um amigo ou de uma amiga, move o mundo, né? Organiza tudo. E quando chega o aniversário da mãe, esquece até de mandar mensagem. Sendo que é a mãe quem tinha que ser mais honrada. O irmão, muitas vezes, você acaba esquecendo de falar com seu irmão. Dizer, ei, como é que você está? Você manda mensagem para um amigo seu que mora lá nos Estados Unidos. E você não manda mensagem para o seu irmão para saber, ei, está tudo bem? Porque faz parte dos seus. Quantas vezes, né, principalmente mulher, compra uma coisa e fica lá guardando. Não, porque um dia, quando vier uma visita, eu tenho isso aqui bonito para usar. Às vezes você morre e a visita não chegou, né? E seus filhos, seu esposo, está lá todo dia e você diz, não, não mexe nisso, senão quebra. Que honra é essa? Que honra é essa? Honrar é valorizar. O seu melhor tem que ser para as pessoas mais próximas de você.
Porque a Bíblia fala que quem não cuida da sua casa é pior que um descrente. Um amigo seu adoece, você fica todo preocupado, faz de tudo pela pessoa. E uma pessoa de dentro da sua casa adoece e você, já tomou remédio? É como se não valesse nada. É como se você nem se importasse. Isso não é valorizar. Nós precisamos valorizar aquelas pessoas que convivem com a gente. O nosso melhor tem que ser, principalmente, para aquelas pessoas que convivem com a gente. Para os da nossa casa. Quem não cuida dos da sua casa é pior do que o descrente. É a Bíblia quem diz isso, não sou eu. Quem é que mora na sua casa? Pensa aí. Quem é que mora com você, você que está assistindo? Como você tem tratado as pessoas que moram com você? Se você é casado, seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seus tios. Será que você tem honrado? Ou será que você tem dado o seu melhor para os outros? Às vezes você é uma pessoa maravilhosa para os outros. Às vezes você dá carona para todo mundo, né? Todo mundo pede uma carona, você dá. Aí quando é seu irmão pedindo, sua irmã pedindo, você, não, estou com pressa, não dá certo não. Uma pessoa que às vezes nem é tão próxima, diz, ei, passa em tal canto ali, olha o preço de tal coisa, você vai. Aí sua mãe, sua esposa, seu marido diz, ei, vai ali no mercadinho, olha uma coisa para mim. E você diz, não, estou cansado, não tenho tempo. Você vai almoçar fora, na casa de uma amiga, você lava até a louça. E na sua casa, quantas vezes você lavou a louça? Será que tem honrado? Fora as piadinhas, né? Que muitas vezes a gente acaba dando. Para não fazer, para não honrar a vida daquela pessoa. E a gente transmite amor quando honra. A gente faz a vontade de Deus quando honra. Né? Eu disse que ia dizer porque que meu esposo não veio hoje, né? Ele está me honrando, me valorizando, porque eu não tinha quem ficasse com minhas filhas hoje. Ele ficou em casa de babá, cuidando das nossas filhas, né? Que é dele também, para que eu pudesse estar aqui pregando hoje. Então, me sinto muito honrada pelo meu esposo, viu? Um beijo para você, Emerson. Né? Um presente de Deus na minha vida. E eu também tento honrá-lo, né? Lá em casa, ó, eu comprei agora a moda mesa posta, né? Comprei umas taças. Se você for visita, chegar lá em casa, você vai beber um suquinho, um refrigerante na taça, vai sim. Só que meu esposo, que não é visita, também faz isso, toda vez que ele quer. Viu? Quando ele senta lá na mesa, ele pega lá a taçazinha dele, toma o suquinho na taça, porque a honra é primeiro para ele. Para nós, né? Lá em casa a mesa posta é para minhas filhas e meu esposo. Quem chega tem mesa posta? Tem também, mas a prioridade são eles. A primeira coisa, às vezes a mãe faz uma comida tão gostosa, né, para o aniversário da vizinha. E o filho fica doido para comer aquela comida e não tem mais, porque a mãe não guardou. Fez para os outros e não fez para o filho. Quantos filhos não se sentem desvalorizados porque se sentem ignorados pelos pais? Só que nós que conhecemos a palavra, que precisamos ter atitudes diferentes. E a honra é algo que precisa ser praticado, precisa ser transformado em hábito. Nós precisamos transformar a honra em hábito. E como é que a gente transforma em hábito? Por meio de uma ação repetida, até virar hábito, né? Eu aprendi esses dias, inclusive, né, que tem livro que diz que uma coisa se torna hábito com 21 dias. Mas aí eu descobri que não é. Uma coisa se torna hábito quando ela é repetida, às vezes que for preciso. Pode ser que seja 21 dias, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Mas quando você começa a repetir, aquilo entra na sua rotina e vira automático. Honrar se torna algo automático, de tanto que a gente repete. Amém? Eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que fala de outro tipo de pessoa que a gente precisa honrar.
Hebreus 3,17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não vai ajudar vocês em nada. Então isso nos lembra de a gente honrar os nossos líderes, os nossos pastores, as pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. Essas pessoas, elas pagam um preço para nós. Quando a gente ministra algo, a gente é cobrado naquilo que a gente ministra, né? Então, existem várias atitudes de honra. O que é desonra? Tratar como comum aquilo que não é comum. Então, sua mãe não é comum, ela é sua mãe. Seu esposo, sua esposa, ela não é comum, ela é seu esposo, sua esposa. Quando você decidiu se casar, você disse não para todos os outros homens que poderiam aparecer. Porque você disse sim para uma pessoa, então ele não é uma pessoa comum. Quando você decidiu casar, você disse sim para uma mulher e disse não para todas as outras. Então, sua esposa não é uma pessoa comum, ela é sua esposa. Você renunciou a todas as outras para ter ela como esposa. Quando você teve filhos, Deus deu eles para você. Seus pais, Deus deu para você. Então, não é comum. Mesmo quando são gêmeos, o DNA é diferente. São pessoas diferentes, dadas para você. Confiadas a você. Amém? Então, seus líderes, aquelas pessoas que são autoridades sobre a sua vida, também não são pessoas comuns. Não são pessoas comuns. São pessoas que pagam um preço pela sua vida. Pessoas que jejuam pela sua vida. Pessoas que recebem de Deus para você. Pessoas que te cobram espiritualmente. Pessoas que são cobradas diretamente de Deus por sua causa. Então, também precisam ser valorizados, né? A gente vê pessoas que andam de igreja em igreja e não se submetem à autoridade. Isso é honra? Quando você muda de célula em célula e não para. É legal você procurar uma célula que você se identifique, mas é interessante que você tenha uma autoridade sobre a sua vida. Deus institui líderes na nossa vida, para que a gente cresça. É algo que é de Deus, é algo que é agradável ao Senhor. Então nós precisamos nos submeter. Nós precisamos honrar. Às vezes coisas que a gente acha besta, né? Como eu contei no meu testemunho, de uma situação que eu disse: Deus, mas eu estou sendo amiga da pessoa. Deus disse: mas você está sendo amiga, mas você não está honrando. São detalhes que fazem a diferença. Como uma ligação, né? Às vezes é uma mensagem que você manda, uma pergunta que você faz antes de tomar uma decisão sozinha. Deus não nos chamou para viver só. Deus nos chamou para nos relacionar com pessoas. E entre as pessoas que a gente se relaciona, existem autoridades sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com essas autoridades, a honrar essas autoridades. Porque se você quer viver milagres, isso é necessário. Onde tem pouca honra, existem poucos milagres. Eu gostaria que de onde você está, você fechasse seus olhos e você refletisse um pouco sobre essa palavra. O quanto você tem honrado as pessoas que precisam de honra. O quanto você tem honrado ao Senhor e as pessoas que Ele colocou na sua vida para serem honradas por você. O quanto você tem sido grato ao Senhor. O quanto você tem sido grato às pessoas que merecem honra na sua vida. O quanto você quer viver milagres. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
as coisas. Sabe, queridos, muitas vezes a gente declara que dele e para ele são todas as coisas, mas a gente fica resistindo a mudar quando ele nos pede. E sabe, amados, ele nos amou primeiro. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele já tinha feito todo o ambiente para que não faltasse nada para o homem e nem para a mulher. Ele já tinha preparado tudo para que vivêssemos bem. Ele nos honrou primeiro. E ele nos ensina sobre isso. Jesus uma vez disse: quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Existe recompensa para a honra. Deus trouxe essa palavra para mim e para você, porque Ele não quer que a gente seja privado de viver a recompensa. Deus, Ele nos quer num ambiente de muitos milagres. Deus, Ele nos quer num ambiente do sobrenatural. Deus quer que eu e você vivamos experiências profundas com Ele. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Feche seus olhos. Aí onde você estiver, coloque suas mãos na posição de receber. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento as nossas vidas, Senhor. Eu te apresento cada um que tem nos assistido essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor venha nos ensinar mais. Nos ensina sobre honra, nos traz à memória situações que nós precisamos melhorar, nos traz à memória situações em que nós desonramos, nos ensina como fazer, nos ensina como falar, nos ensina a calar quando for preciso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos ensina a sermos mais parecidos com o Senhor, que a gente possa diminuir e o Senhor aparecer na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloca fome em nós pela Tua palavra, que nós possamos buscar ainda mais do Senhor, buscar ainda mais conhecer a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que caia por terra toda tentativa do inimigo contra nós, toda cilada, Senhor, para que nós venhamos cair, nós venhamos desonrar, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos posicionar como filhos do Senhor, Pai, e nenhum milagre deixe de acontecer por causa de desonra. Que o Senhor possa olhar para nós e se agradar e dizer: ali eu vou fazer milagres, ali eu vou derramar a recompensa da honra na vida dessa
retido na nossa vida, Senhor, mas vem derramar a tua abundância sobre nós. Vem fazer o teu mover sobre nós, Espírito Santo. Tu tens liberdade na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pra sempre, amém. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma excelente noite. Um bom final de semana em nome de Jesus. Amém?